Responder com precisão de onde viemos constitui um imenso desafio, tão grande quanto tentar prever com exatidão o rumo que tomaremos no futuro. Nós, do continente americano, pertencemos ao que a ciência chamou de Novo Mundo. Hoje já sabemos que somos muito mais velhos do que imaginávamos. Uma descoberta recente no Nordeste brasileiro dá ao homem primitivo americano uma idade mínima de 50 mil anos. Esta descoberta revoluciona os conceitos da arqueologia moderna. Até então, acreditava-se que os primeiros americanos teriam chegado ao continente há apenas 15 mil anos. A viagem de volta ao passado das Américas é o tema do Globo Repórter desta noite. Você vai visitar os sítios arqueológicos do Piauí, onde foram descobertos os mais remotos vestígios do homem americano de que se tem notícia. Vai conhecer as marcas deixadas por americanos há 12 mil anos nas rochas do Boqueirão da Pedra Furada. Vai acompanhar o mergulho de pesquisadores no fundo de um lago na Flórida e nos subterrâneos de enormes cavernas no Nordeste brasileiro. Vai conhecer as pontas de Lança Clovis, um impressionante trabalho na pedra desenvolvido por nossos antepassados pré-históricos. Vai acompanhar as escavações no estado de Washington do maior conjunto de ossadas pré-históricas descobertas nas Américas. E vai também decifrar alguns surpreendentes rituais religiosos das mais avançadas civilizações do continente, como a dos Anasazi, no Novo México, e a dos Maias, na América Central. Por muitos e muitos anos, a vida adormeceu sob o gelo. O continente americano era um imenso deserto branco varrido pelo sopro constante do vento ártico e pela neve, que cobria grandes extensões do planeta. Uma faixa de terra unia a Ásia ao norte da América. E foi vencendo o desafio desta travessia que os primeiros homens começaram a chegar. Não se sabe exatamente há quantos milênios estes pioneiros americanos tiveram que sobreviver a um frio de 50 graus abaixo de zero, buscando abrigo nas primeiras cavernas. Os mais remotos vestígios desses homens descobertos recentemente revelaram que há muito mais tempo do que se pensava, eles atravessaram a linha do Equador e povoaram o Nordeste brasileiro. Em pleno sertão do Piauí, numa das regiões mais secas do Nordeste, embaixo desse paredão de arenito, está o sítio arqueológico mais importante das Américas hoje, o Boqueirão da Pedra Furada, onde viveu o homem americano mais antigo que a ciência tem conhecimento. A professora Niede Guidon, responsável pelos trabalhos de pesquisa aqui, conseguiu provar que o homem esteve aqui há 50 mil anos. E agora que estão concluídas as escavações, ela pretende realizar em toda essa área aqui uma exposição, um museu ao ar livre, para que o homem de hoje possa ver todos os vestígios deixados aqui pelo homem do passado. Esta paulista da cidade de Jaú, com doutorado na Universidade de Sorbonne, na França, dedicou 20 anos da sua vida a um minucioso trabalho de arqueologia no interior do Nordeste. Niede Guidon dirige pessoalmente as escavações onde foram encontrados os vestígios do primeiro homem das Américas, através do estudo das camadas da Terra. Nós conseguimos, sobre 7 metros de profundidade, toda uma série de camadas de vestígios que esse homem foi deixando. As de cima são as mais recentes e as de baixo as mais profundas. E essas camadas, então, mostraram uma presença humana contínua de 5 mil anos na superfície até cerca de 50 mil na parte final. As camadas aqui de cima são mais recentes que lá de baixo, quer dizer, a deposição vai sendo feita uma sobre a outra, né? Nós vamos escavando, então nós vamos encontrando, vamos vendo o material, nós vemos camadas em que a cor é extremamente amarelada ou avermelhada, depois camadas com coloração preta, porque tem cinza, tem carvão, e associado a esse material a gente encontra material lítico, a pedra lascada, né? Ossos, aqui tem ossos que são restos de coisas que eles comeram, e conforme vamos abaixando, então nós vamos encontrando um material cada vez mais antigo. Isso aí era um fogão? Isso aqui era um fogão
Foi feito aqui com pedras de frente, um fogão assim desse tipo que fazem acampamento, colocando 3 pedras e fazendo fogo dentro, né? E aqui nós temos um osso de cavalo que estava associado. Nessa parte aqui desse fogão tinha uma pata de cavalo todinha, quer dizer, desde a metade da pata até o cacho, estava em conexão. Eles devem ter comido esse cavalo e ficou aquele pedaço da pata aqui. O trabalho de escavações é feito pelos sertanejos nordestinos. O seu Rafael trabalha há mais de um ano na Toca dos Pilões. O que foi que o senhor já encontrou aqui? Eu tenho encontrado muito osso. Ossos. É, osso. Aqui é um osso. É. Aqui é um osso também. Esse aqui é osso também. Aqui é osso também. Aqui é osso. E finalmente o que nós achamos aí é já carregar tudo para o museu. Né? O museu, na cidade de São Raimundo Nonato, reúne mais de 35 mil peças colhidas pela equipe de Nied Vidon nesses 20 anos de pesquisa. Nas prateleiras cheias de ossos pré-históricos, há peças valiosíssimas, como estas presas do tigre dente de sabre, um animal que viveu nesta região há milhares de anos. Foram encontradas também ossadas mais recentes do homem de 8.000 anos, mas a comprovação de que o homem esteve aqui há muito mais tempo, há 50.000 anos, está na descoberta desses pedaços de pedra lascada encontrados na mais antiga camada de terra da região. Os cientistas afirmam que os primeiros homens das Américas usavam a pedra lascada até mesmo para cortar a caça, que depois era levada ao fogo. Estes primeiros americanos eram homens das cavernas. Eles procuravam abrigos nos locais de mais difícil acesso para se protegerem dos animais no seu primeiro instinto de sobrevivência. A seguir, como os primeiros americanos enfrentavam animais pré-históricos. Feliz aniversário. Suspense. Hoje, depois do Jornal da Globo. Foi preciso muito tempo para que a natureza decretasse o fim da Idade do Gelo. Os primeiros nômades americanos avançavam no continente buscando climas mais amenos. Um pequeno grupo que atravessou as montanhas do oeste dos Estados Unidos deixou há 11.000 anos uma impressionante herança cultural que só agora o homem moderno descobriu. Essas curiosas pontas de lança foram encontradas em grande número embaixo de um pomar de maçãs. Já eram conhecidas dos arqueólogos com o nome de Clovis, por causa de uma cidade no Novo México, onde foram primeiro identificadas. Mas a nova descoberta intrigou os cientistas. As pontas eram muito maiores e aparentemente nunca foram usadas. Pareciam ter sido artisticamente esculpidas de uma espécie de cristal e destinadas a uma função mais nobre que a caça. O arqueólogo Vance Haynes, da Universidade do Arizona, concluiu que estes objetos faziam parte de algum misterioso ritual pré-histórico. Seriam talvez oferendas de um caçador a um ser supremo. Pontas de lanças idênticas foram encontradas em várias partes do mundo, desde a Ásia. Elas ajudaram os cientistas a traçar os caminhos da migração para o Novo Mundo, até o extremo da América do Sul. As pontas de lança Clovis permitiram uma importante aproximação do homem moderno com a cultura pré-histórica. Foi possível chegar ainda mais perto em 86, escavando outros subterrâneos perto da Flórida. As gigantescas pás que abriam terreno para a construção de uma estrada em Windover acabaram recolhendo vestígios de um verdadeiro tesouro arqueológico. Antes que as escavações prosseguissem, os técnicos da Universidade da Flórida tiveram que drenar mais de 1,5 metros de água. Mas logo ficariam perplexos.
O terreno de Windover escondia esqueletos de 170 indivíduos que ali viveram há 7.000 anos. O professor Glenn Doran e seus colegas estavam diante da maior descoberta de americanos primitivos na história da arqueologia do Novo Mundo. Homens, mulheres, crianças e velhos serviam agora de testemunho da vida há milhares de anos atrás. Pela análise detalhada dos ossos, Glenn Doran e David Dickel reconstituíram a história de um adolescente desta comunidade. Era uma criança defeituosa, com uma doença que causa a deterioração dos ossos. Mas esta criança nunca foi abandonada. Doran e Dickel concluíram que ela recebia cuidados diários, o que permitiu que ela chegasse à adolescência. Os arqueólogos encontravam assim sinais de solidariedade humana numa sociedade de 7.000 anos atrás. Outras descobertas surpreendentes aguardavam os cientistas que pesquisaram em Windover. Este crânio, por exemplo, estranhamente pesado, foi examinado pelo método de ressonância magnética. Atônitos, os cientistas descobriram que o cérebro havia sido preservado dentro do crânio. E conseguiram extrair do tecido cerebral o DNA, material genético pessoal e único. No futuro, o DNA vai permitir desenhar este homem de 7.000 anos em seus mínimos detalhes e compará-lo com o homem dos dias de hoje. Ao mesmo tempo, na Universidade de Pittsburgh, Rhonda Andrews e James Adovasio iriam investigar uma misteriosa substância encontrada em Windover. À primeira vista, era algo semelhante a um vegetal. Mas lentes possantes de um microscópio eletrônico logo revelaram pedaços de linha. Os arqueólogos tinham em sua frente um exemplar do mais antigo tecido fabricado no continente, trançado com folhas de palmeira. Rhonda Andrews recriou o tecido. Em seguida, reconstituindo a posição em que alguns esqueletos de Windover foram encontrados junto aos pedaços de tecido, os pesquisadores concluíram que o sítio arqueológico recém-descoberto era um cemitério. As mantas protegiam os mortos dos animais. Há 7.000 anos, o homem dava sinais de ter abandonado a vida nômade para fixar os primeiros povoados. Aos poucos, os americanos evoluíam em direção ao cultivo da terra e à construção de sociedades mais avançadas. A seguir, o esforço para decifrar códigos religiosos de grandes civilizações do continente. Os rituais dos maias na América Central. Um jogo de vida e morte. Amanhã, Supercine. Essas ruínas perdidas no cânion de Chaco, na mais desértica região do Novo México, intrigaram arqueólogos por mais de um século. Elas foram descobertas em 1849 por uma expedição do exército americano. Mais de 50 milhões de blocos de pedra formavam imensas construções que há 1000 anos pertenceram a um povo chamado de Anasazi, pelos índios navarros. Anasazi quer dizer os mais antigos. Durante anos, as mansões dos Anasazi, como a de Pueblo Bonito, foram minuciosamente pesquisadas. Os arqueólogos contaram 660 cômodos em Pueblo Bonito e se perguntavam a razão de uma arquitetura tão grandiosa. Para encontrar respostas, tiveram que voar alto e sair do cânion. A dezenas de quilômetros de distância, na localidade de San Juan, outras ruínas Anasazi se erguiam no deserto.
Foram descobertas mais 150 mansões do estilo de Pueblo Bonito. Agora parecia claro que as construções no Canyon eram o centro de um misterioso complexo urbano. O arqueólogo James Judge começava a entender um fenômeno que ele estudou por mais de 10 anos. As ruínas do Canyon não eram as de um imenso armazém onde os Anasazi estocavam alimentos, como Judge imaginou a princípio. Havia sinais de uma rede de estradas ligando o Canyon às ruínas de San Juan, mas dificilmente elas serviriam para transporte de carga. O acesso a Pueblo Bonito era extremamente penoso. Para entender seu traçado, os arqueólogos tentaram percorrê-las a pé. Encontraram cacos de cerâmica Anasazi que permaneceram intactos por milhares de anos no deserto. Mas o mistério das estradas Anasazi só foi desvendado com o auxílio da mais moderna tecnologia. Um sensor infravermelho instalado neste jato da NASA pôde devassar sinais subterrâneos de alguns possíveis caminhos que levavam ao Canyon. As informações colhidas pelo sensor foram em seguida analisadas no Centro Espacial de Stennis, no Mississippi. Colocadas no computador, elas revelaram aos pesquisadores imagens que o olho humano não poderia alcançar. O arqueólogo da NASA, Tom Seaver, tinha agora uma ideia exata do traçado das estradas Anasazi. Seaver constatou que as estradas eram absolutamente retas e tão extensas que atravessavam 4 estados americanos. Não obedeciam à topografia do terreno, contornando os morros, como as estradas de hoje. Os Anasazi venciam os obstáculos naturais da região, mantendo a linearidade, com escadas intermináveis. Seaver concluiu que a linha reta era um conceito religioso ou ideológico fundamental. O enigma do Canyon de Chaco fora finalmente decifrado. Ele representava o maior complexo religioso da história da América do Norte. Bem mais ao sul, outro enigma desafiava os pesquisadores. Durante décadas, eles tentaram decifrar os códigos religiosos de uma das maiores civilizações do Novo Mundo, os Maias. Por 2000 anos, os Maias estenderam sua cultura do México às mais remotas regiões da América Central. Ela chegaria ao apogeu na cidade de Copán, em Honduras, onde os arqueólogos descobriram cerca de 12 mil inscrições esculpidas numa gigantesca escada de pedra. Por que estes formidáveis arquitetos teriam despendido tanto esforço nestas construções? O que diziam os maias em suas esculturas de pedra? Os pesquisadores da Universidade de Illinois tentam agora responder estas indagações com um projeto ambicioso. Sob a chefia de Bill Fesch, ele se propõe a reconstruir a cidade de Copán para poder decifrá-la. Os pesados fragmentos de Copán vão sendo transferidos para um laboratório mantido pelo governo hondurenho. Aqui vai se formando uma extensa galeria de arte, a mais elaborada expressão da cultura maia que se tem notícia. Antes de Bill Fesch, muitos outros tentaram decifrar as esculturas de Copán. Nos anos 30, a pintora Tatiana Proskoriakov fez reconstruções fiéis das ruínas da região. Tatiana descobriu um mesmo padrão nos hieróglifos esculpidos na pedra, semelhante a de um calendário. As inscrições lembravam os sinais dos túmulos modernos que marcam a data do nascimento e da morte dos que ali foram enterrados.
As figuras representadas nas esculturas não eram, portanto, de deuses, mas de seres humanos. Os hieróglifos, na verdade, contavam a história dos reis do Império Maia. E assim foi possível estabelecer uma relação entre as inscrições e alguns esqueletos descobertos em Copán. A antropóloga Rebecca Story, da Universidade de Houston, passou meses examinando crânios deformados de homens que ela acredita terem pertencido à elite maia. Ela descobriu que eles moldavam a cabeça dos futuros reis quando ainda eram bebês para que se alongassem, a fim de diferenciá-los das pessoas comuns. A classe dominante maia usava ainda outros artifícios para mostrar sua superioridade. Este nobre maia submeteu-se à dramática experiência de cravar uma pedra de jade em cada um de seus dentes. Auxiliado pela leitura dos hieróglifos, Bill Fesch pode agora reconstruir a história das sucessões no trono dos maias ao longo de 400 anos, tal como foram detalhadas nos degraus deste imenso templo de Copán. Pode também revelar alguns detalhes de estranhos rituais praticados pelos reis, reconhecidos por seu povo como autoridades divinas e incontestáveis em todo o império. Fesch acredita que do alto da montanha sagrada de Copán eles obedeciam a rituais de autoflagelação para merecerem a atenção de seus ancestrais e deles receberem indicações do futuro. Eram profetas. Cumprindo os rituais, os reis se dirigiam então à multidão que aguardava a palavra divina na praça central. Porta-vozes dos deuses, os reis maias controlavam o povo do alto de seus mais belos monumentos e inspiravam temor e devoção. A seguir, um alerta contra a destruição dos sítios arqueológicos. A luta dos cientistas pela preservação do passado. Daqui a pouco, o 4º capítulo de Jogo do Poder. Quando se fala em preservar a terra, quando se descobre que é um erro destruir o meio ambiente em nome do progresso, não se está pensando apenas em salvar a natureza. Além da riqueza em espécies vivas, a Terra guarda as marcas do passado, a história do planeta e da aventura da espécie humana. A luta pela preservação deve incluir os lugares onde os arqueólogos descobrem sinais da antiga presença humana. Muitos desses lugares estão ameaçados. São vândalos que rabiscam em cima das inscrições milenares. São produtores de cal que moem as pedras onde estavam guardados os sinais da origem do homem. Nos Estados Unidos, esta preocupação é hoje muito forte. Parou a destruição impune dos sítios arqueológicos. No Brasil, infelizmente, ainda estamos longe desta consciência de que é preciso preservar as marcas do passado. A cada martelada, um pedaço da história está se perdendo no sertão do Piauí. As pedras de mármore que formam os sítios arqueológicos vão sendo levadas para o fogo e transformadas em cal, a matéria-prima de uma importante atividade econômica da região. Para evitar a destruição deste sítio arqueológico foi preciso pagar muito caro. A Fundação Museu do Homem Americano, criada por Nied Guidon, teve que arrendar toda esta área para impedir que o proprietário continuasse transformando as pedras em cal. Então ele parou a exploração da caieira, nós fechamos ali, que então eu tirei todos os ossos que já estavam
saídos da terra e passamos a fazer essas trincheiras exploratórias para ver então o tipo de estratigrafia, para verificar a potencialidade científica do sítio. Mas está havendo depredação bem próximo daqui. Aqui do lado, de todos os lados, inclusive ali, do outro lado ali, nós temos um sítio importantíssimo que está sendo depredado agora com essas caieiras, né? Se não parar, vai perder. Você vai perder. Já se perdeu, nós temos no mínimo 3 sítios de pinturas que já foram destruídos. Esse sítio aqui tinha um total de 70 pinturas nesse paredão. Hoje sobram umas 2 ou 3, unicamente. As marcas que o homem primitivo deixou estão sendo criminosamente apagadas pelo homem da Idade Moderna. Estes desenhos foram feitos recentemente, com carvão, sobre inscrições de milhares de anos. E como fazer para impedir isso? Nós estamos pensando em transformar em uma reserva arqueológica, o que é previsto na Constituição, porque os sítios arqueológicos, as cavernas, que é o caso disso aqui, são cavernas, são propriedade da União, quer dizer, é patrimônio nacional e deve ser protegido. A preservação dos monumentos do Novo Mundo é hoje uma luta de cientistas e pesquisadores de todo o continente. Juntos, eles formam uma extraordinária cadeia de conquistas culturais dos americanos através de milhares de anos. Sem a preservação dos sítios arqueológicos, diz o pesquisador James Judge, o mundo perde o passado da história humana. Perde o sentido de perspectiva e de lugar. E o homem não pode se localizar nos dias de hoje. Um ponto importante na luta pela preservação defendida pelos cientistas é a mobilização das comunidades para o resgate de seu passado e de sua história. Hoje, os índios americanos participam ativamente dos trabalhos arqueológicos em terras do Arizona, travando contato com a cultura de seus ancestrais. Sertanejos fazem parte da equipe da professora Niede Guidon nas escavações no Nordeste brasileiro. Suas descobertas não devem deixar o Piauí. Em pleno sertão, Niede Guidon sonha ver concluídas as obras do primeiro Museu do Homem Americano. O que falta para concluir o Museu do Homem Americano? Nós estamos agora faltando simplesmente a verba. Nós temos tudo pronto, havíamos começado a construção e a construção foi interrompida em março por falta de verba. Nós já estivemos no Ministério da Educação, que financiou essa primeira parte, e temos a promessa que essa verba será liberada logo. Sem conhecer o passado, o homem não pode entender o presente. Investigando as conquistas dos primeiros americanos, ele pode planejar melhor os novos rumos das civilizações que no futuro irão florescer nas Américas. Vimos nesse programa que uma descoberta feita no Brasil por uma cientista brasileira, a arqueóloga Niede Guidon, está revolucionando tudo o que se supunha sobre a origem do homem nas Américas. Os sinais da presença humana que ela encontrou no Piauí têm cerca de 50 mil anos. Antes dessa descoberta, o mais antigo vestígio humano datava de 15 mil anos atrás. O trabalho de Niede Guidon está tendo grande repercussão nos Estados Unidos. Os maiores especialistas têm que rever todas as teorias existentes. Vimos também em que condições a pesquisadora da Unicamp trabalha no Piauí, disputando com os fabricantes de cal as pedras onde estão os sinais humanos de 50 mil anos atrás. A pesquisa científica no Brasil recebe pouca ajuda oficial. Quando recebe. Mas o sucesso de Niede Guidon mostra que os cientistas brasileiros estão capacitados a fazer descobertas de alcance mundial. Esperamos que o Ministério da Educação libere logo a verba para que Niede Guidon termine o Museu do Homem Americano. Mais ainda, torcemos para que a ciência no Brasil consiga apoio e possa dar outras provas de competência. Boa noite.
ZYB 859 TV Campinas, Rio Claro, canal 57. Assista agora Jogo do Poder, 4º capítulo, e logo depois Jornal da Globo.